Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor.
Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que o insensato na sua tolice. Quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio, e quem condena o justo, ele detesta tanto um quanto o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, se ele não tem entendimento? O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Provérbios capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma.
As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é um irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo.
Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. O preguiçoso põe a mão no prato, e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios capítulo 20. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho?
É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo.